pessoal, é o primeiro passo para fazer esse porta-caneta. Eu vou começar fazendo aqui essas lapelas aqui, né, que é de abotoar. Tem esses dois modelinhos aqui. Esse aqui eu fiz embutido dentro, tá vendo? E esse aqui eu fiz e eu não embuti, eu colei ele depois com a cola quente aqui. Então, eu vou deixar aqui as duas matrizes, os dois modelinhos, você escolhe aí a que você gostar mais, né? Fica a seu critério. Nesse vídeo, eu vou fazer essa aqui, que eu vou ensinar aqui como que faz aqui a colocação da manta. Esse aqui é simples, né? A máquina vai marcar, você vai colocar a manta e o tecido na parte de baixo do bastidor e na parte de cima, e segue a sequência da matriz, né? Vai marcar, depois você recorta, depois ela vai fazer o ponto cheio. E depois você pode estar se finalizando com cola quente. Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer esse aqui. Então, aqui eu tenho as duas matrizes, né? Que eu vou deixar. Mas hoje eu vou fazer esse de cá. Eu já coloquei aqui na máquina um bastidor 10 por 10. Coloquei o TNT, mas pode ser a entretela. A máquina vai começar marcando pra mim. Então, aqui, a máquina fez pra mim essa marcação aqui. Eu vou usar duas mantas. Pra ele ficar bem estruturado, eu vou usar duas mantas. E a manta aqui, eu vou colocar aqui, ó, dessa linha aqui pra baixo. Primeiro, eu vou colocar aqui o tecido na parte de baixo. Aqui, esses nozinhos você pode tirar. Então, eu vou colocar aqui o meu tecido. Vou prender. Vou colocar a manta aqui, ó, a partir dessa linha pra baixo. Vou, como eu falei, né, eu vou usar duas camadas de manta, pra ela ficar assim bem durinha, bem estruturada. Porque se ela ficar muito mole, depois aqui ela não abotoa, tá vendo? Então, você coloca duas camadas de manta, a partir dessa linha pra baixo. E o tecido, pode prender aqui. E o tecido da parte de cima. Eu vou levar para a máquina e ela vai prender para mim esse material. Então, aqui eu já levei para a máquina, ela já prendeu aqui para mim. Eu vou recortar. A manta também. Aqui na parte de trás. Então, ficou assim.
Eu vou voltar o bastidor para a máquina. Ela vai fazer aqui para mim uma teracê aqui. Isso vai estruturar mais ainda, né? E depois ela vai fazer o ponto cheio para mim. O ponto cheio ela vai fazer só aqui, ó, a partir aqui, aonde eu posicionei a manta. Então, a abinha vai ficar assim, tá vendo? Ela fica bem estruturadinha. Aqui, não fica muito grosso, né? Depois, na hora de você aqui embutir. Porque a manta, ela só tá dessa parte pra baixo, então aqui tá bem leve. E aqui agora eu vou reservar. Pessoal, aqui eu já fiz o chapéu, né, a cartola. Não tem segredo, a máquina vai marcar. Você vai colocar, né, o tecido na parte de baixo do bastidor. Na parte de cima você coloca a manta mais o tecido. A máquina vai prender, você vai recortar. E depois ela vai fazer aqui o ponto cheio. Eu vou recortar aqui, fazer o acabamento e vou reservar. Fiz também já aqui o cabelinho, é a mesma coisa, não tem segredo. A máquina vai marcar, você vai colocar aqui o tecido na parte de baixo, na parte de cima. Aqui, como eu usei o plush e ele é um pouco mais grosso, eu não usei a manta. É uma peça assim pequena, não tem necessidade de colocar a manta, porque o plush já é assim um tecido grosso. Então aqui eu coloquei só o plush, então na parte de baixo, na parte de cima, a máquina prendeu, eu recortei e ela fez aqui o ponto cheio. Vou recortar aqui também e vou reservar. Aqui, o próximo passo vai ser aqui fazer essa parte aqui da cabecinha. Então, eu já fiz aqui essa abinha, nessa lapela, fiz os dois cabelinhos, né, já tá aqui, e fiz o chapéu. E agora, eu vou fazer essa parte aqui. Aqui, a máquina já marcou pra mim, fez a primeira marcação. Nessa primeira marcação, eu vou colocar aqui o meu tecido. Aqui eu tiro esses nozinhos. Vou colocar aqui o tecido de forro. Na parte de cima eu vou colocar a manta e vou colocar também aqui o meu tecido. Aqui o tecido aqui de cima não precisa vir cobrir essa parte toda, não.
Eu vou voltar para a máquina. E ela vai prender para mim esses tecidos. A máquina, a próxima etapa, ela vai fazer uma terracê pra mim. A linha da bobina, você coloca da mesma cor da linha de cima. Aqui, depois que a máquina termina de fazer o matelassê, eu vou retirar o bastidor e eu vou recortar aqui agora. Aqui agora eu vou recortar as laterais. Aqui em cima também já pode recortar. E vou recortar aqui também na parte de trás. Vou voltar o bastidor para a máquina e ela vai fazer aqui para mim o ponto cheio dos dois lados. Eu vou deixar a máquina fazendo e volto para mostrar. Aqui, depois que a máquina fizer o ponto cheio nas laterais, ela vai marcar para mim aonde eu vou colocar o tecido da cabecinha da coruja. Aqui agora eu vou retirar o bastidor. E aqui agora, se você, nesse aqui, eu não coloquei o cabelinho dela embutido aqui por dentro. Eu fiz ele e depois colei com cola quente. Ficou bom, ficou muito bom. Aqui depois eu coloquei os lacinhos, né? Aí fica a seu critério. Mas aqui eu deixei aqui. Depois que a máquina aqui fazer a marcação aqui do tecido da cabecinha, ela vai fazer a marcação aonde eu vou colocar aqui o primeiro cabelinho.
Ela vai marcar, vai fazer a parada e eu vou colocar aqui o cabelinho. E ela vai prender pra mim. Vai fazer a marcação do outro lado. Vai fazer a parada. E eu vou colocar aqui o outro. Aí, como eu falei, né, se você não quiser fazer embutido, você pode colar depois com cola quente. Aqui agora eu já vou colocar o tecido da cabecinha. A máquina vai prender pra mim. Ela vai fazer a segunda marcação desse tecido aqui do centro. Eu vou colocar o meu tecido. A máquina vai prender. Vou retirar o bastidor. Aqui agora eu vou recortar. Vou levar o bastidor para a máquina.
Aqui agora a máquina vai fazer o ponto cheio. Prontinho aqui. Aqui agora eu vou começar a bordar a parte de dentro, os olhinhos. Eu vou bordar aqui os olhinhos, o biquinho, o óculos. Aqui a máquina já fez, então, ponto cheio aqui pra mim, nessa parte de dentro. Agora, ela vai começar a fazer os olhinhos. Então, ela vai bordar a parte branca, depois a parte colorida e a parte preta. Aqui agora eu não vou gravar, porque eu acho que não tem necessidade, pro vídeo não ficar muito longo. Mas é só você seguir a sequência aí da matriz, não tem segredo, né? É bem simples. Eu vou fazer aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui a parte branquinha. Agora, ela vai fazer pra mim a parte colorida. Parte colorida dos olhinhos finalizada. Agora, ela vai fazer pra mim a parte preta. Depois, aqui da parte preta, ela vai fazer aqui as bolinhas aqui branquinhas de dentro do olho. Que agora ela vai fazer a parte de dentro do biquinho. Contorno do biquinho agora. Aqui agora, depois que termina de bordar a parte de dentro do rostinho, eu vou retirar o bastidor e eu vou colocar aqui agora a parte aqui de trás. Vou colocar aqui, somente aqui no rumo da cabecinha. E eu vou prender aqui com fita. Prendi aqui com fita. Eu vou levar o bastidor novamente para a máquina e ela vai prender para mim esse tecido de forro. Eu vou retirar o bastidor da máquina.
E aqui agora eu vou recortar aqui já o tecido, tirando aqui essa parte de fora. Vou fazer o recorte aqui dos dois lados. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Quando vocês forem recortar aqui no rumo do cabelinho, cuidado aqui com a tesoura, cuidado para não passar por baixo e cortar aqui também o cabelinho dela. Tem que prestar atenção, eu já recortei. Então, aqui, ó, prestar atenção, né? Tomar o cuidado. Aqui agora também você pode já também recortar aqui essa parte de manta que ficou aqui, ó. Já tira ela também. Levanta aqui a abinha pra cima, né? Eu vou fazer aqui do lado, aqui também do verso. Ficou assim. Aqui eu poderia ter colocado, aqui o forro é rosa também, da mesma cor. Só que eu não prestei, eu esqueci, ó, ficaria assim, todo rosa. Mas esse aqui também não é irrelevante, não, tanto faz. A frente vai ficar assim. Agora, eu vou levar novamente o bastidor para a máquina e ela vai fazer aqui o ponto cheio de acabamento para mim. E como eu estou usando aqui o brush para fazer aqui a corujinha, eu vou colocar aqui o plástico para poder fazer aqui o acabamento. Ficou assim. E agora eu vou fazer, bordar o óculos. Eu vou bordar ele verdinho, então aqui, linha da canelinha não, da bobina. Mesma cor da linha de cima. Essa parte aqui, ó, que eu fiz também a linha da bobina da mesma cor da de cima. Ó. Agora a máquina vai bordar pra mim o óculos. A parte da frente, a aba está finalizada. Eu vou retirar o bastidor. Aqui agora, eu vou recortar e vou reservar.
A próxima etapa vai ser aqui, a parte da frente. Eu já coloquei aqui na máquina, eu vou usar o bastidor 13 por 18. A máquina vai fazer pra mim a marcação. Feita a marcação aqui, eu vou colocar a manta. A máquina vai prender pra mim. Agora, eu vou retirar aqui o bastidor. E agora, meninas, eu vou recortar aqui a manta. Aqui, você não coloca o tecido junto já com a manta, tá? Você coloca a manta, recorta para depois você colocar o tecido, porque tá vendo? A manta ela vai ficar menor, para evitar tirar um pouco da espessura, né? Não ficar muito grosso. Então, a manta ela fica menor. Então, não coloca o tecido junto com a manta. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar. Então, eu recortei a manta. Aqui eu já coloquei o meu tecido de fundo, prendi com fita. Vou voltar o bastidor para a máquina. Vou colocar também o tecido de frente. E a máquina vai prender para mim esses tecidos. A máquina agora vai fazer o matelassê. Eu já troquei a linha da bobina, já coloquei da mesma cor da linha de cima. Apesar de que aqui não aparece, né, que vai ficar por dentro. Mas eu gosto de colocar da mesma cor. Então, a máquina vai fazer aqui o matelassê. Matelassê prontinho. A máquina vai marcar pra mim aqui, aonde eu vou fazer esse aplique. Vou colocar aqui um pedacinho de tecido. A máquina vai prender pra mim o tecido. Vou retirar o bastidor da máquina, vou recortar.
Aqui eu já recortei. Vou voltar o bastidor para a máquina. Ela vai fazer para mim o ponto cheio. Eu vou retirar aqui agora o bastidor. E eu vou recortar aqui na parte de cima. Na parte da frente e aqui no verso. Vou voltar o bastidor para a máquina. E a máquina vai fazer para mim o acabamento aqui na parte de cima. E depois, ela vai bordar já o nome para mim. O nome aqui, você depois pode estar editando aí no seu programa de bordado que você usa. Bordado finalizado. Vou retirar. E vou recortar aqui, próximo aqui a costura. Uns 2 milímetros da costura. Ficou assim. Eu vou reservar essa parte e vou fazer agora a parte do verso das costas. As costas aqui, o verso, eu já coloquei aqui agora, né, o bastidor na máquina, bastidor 13 por 18. A máquina vai fazer para mim a primeira marcação. Feita a primeira marcação, eu vou colocar aqui a manta. A máquina vai prender pra mim. Presa a manta, eu vou retirar o bastidor e eu vou recortar aqui. Aqui agora, depois que eu prego a manta e recorto ela, eu vou pegar aqui a minha parte aqui, a aba, né, que é a parte da frente. Aqui na parte de cima do bastidor, direito virado para baixo. Aqui, essa parte que ficou aqui sem o acabamento, a metade dela aqui, assim, ó.
você vai alinhar com essa linha aqui, de cima aqui, que vai ser a linha do tecido. Então, direito virado pra baixo. Você alinha aqui. Essa linha aqui também, ela vai ficar assim, nesse rumo aqui do ponto cheio. Prega com fita. Aqui agora, eu vou colocar o tecido aqui. Que é o tecido da parte de dentro. Aqui, meninas, na parte de trás do bastidor, esses nozinhos aqui, eu corto eles todos. Aqui, então, na parte de trás do bastidor, vai ser a parte aqui, ó, do direito, né, do porta-canetas, ó. Que é a parte que vai ficar pra fora. Então, eu vou usar esse tecido aqui. Vou prender com fita. Aqui na parte de dentro, né, eu já prendi aqui, ó, o direito virado pra baixo. E aqui agora eu vou colocar o tecido de dentro, que é esse tecido aqui, ó, que fica aqui, ó, na parte de dentro. Eu vou levar pra máquina e ela vai prender pra mim esses tecidos. Então, aqui eu já coloquei, né, o bastidor na máquina e ela vai prender pra mim os tecidos. É a linha da bobina, a mesma cor da linha de cima. Aqui agora a máquina vai fazer uma terraceira. Eu vou deixar fazendo e eu volto para mostrar. Depois aqui, né, que a máquina termina de fazer o materaceiro, eu vou retirar o bastidor e eu vou recortar aqui, dos dois lados do bastidor.
aqui. Aqui eu fiz o recorte, né? Eu vou agora pegar a minha parte da frente. Aqui eu vou abrir aqui a casinha. Vou posicionar aqui. Em cima, vou prender com fita. Ó, vou posicionar aqui certinho. Vou prender aqui com fita. Vou levar pra máquina e ela vai aqui fazer uma costura aqui prendendo pra mim. Então, aqui, né, eu já coloquei o bastidor na máquina e ela vai fazer aqui uma costura prendendo aqui. Aqui, se em alguns pontos ela sair pra fora, não tem problema, não. E depois o ponto cheio pega aqui. Então, aqui agora, ela vai fazer pra mim o ponto cheio. Aqui, se você quiser colocar uma fita, né, pro pezinho aqui, quando a máquina estiver vindo aqui, ele não ficar engarranchado aqui. Mas eu não vou, eu ajudo aqui com o dedo mesmo. Então, aqui eu dou uma paradinha. Levanto o pezinho, vou ajeitando. Tá vendo? Porque às vezes o pezinho entra embaixo. Mas aqui eu levanto ele, ajeito. E continuo. Mas você pode colocar a fita aqui. É muito fácil de fazer essa bolsinha, ela é muito prática, assim, gostosa de fazer. Quando você pegar o jeito, aí você consegue fazer várias no dia. Só a cabecinha da coruja que dá um pouquinho mais de trabalho por conta do cabelinho, né, que tem que fazer separado. Mas é gostoso de fazer. Aí você pode colocar no bastidor, pode fazer vários de uma vez. Não esquece de colocar a linha da bobina da mesma cor da linha de cima. Eu vou deixar a máquina fazendo aqui e eu volto para mostrar.
Aqui o bordado finalizado, bolsinha pronta. Vou retirar o bastidor, vou recortar. Então, aqui, meninas, eu vou recortar. Essa bolsinha, esse porta canetas, eu fiz aqui, eu usei, né, o TNT 80. Eu não fiz na entretela, né? Porque eu não tentei fazer. Porque tem alguns projetos desses, assim, dessas bolsinhas que não dá pra fazer. Porque ela rasga. Mas esse aqui é bem tranquilo, não, assim, não força muito, não força a máquina aqui, fica bem suave pra fazer o ponto cheio. Então, assim, eu não sei se dá pra fazer. Se der, é até melhor, porque eu, particularmente, eu não gosto, assim, eu uso o TNT pra fazer algumas bolsinhas, porque não tem outra forma, né, igual eu falei. A entretela, ela rasga. Mas também eu não gosto muito aqui, do não tecido, porque que um pequeno descuido que você der, você corta aqui o ponto, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso aqui. Então, aqui é só recortar. Aqui depois eu vou fazer aqui o acabamento, né, com o isqueiro. Então, ficou assim. Então, ficou assim. Aqui cabe, eu coloquei 3 canetas, uma de cada cor. Esse aqui eu fiz dessa forma aqui, né, ó, de fechar. Aqui, tem outros modelos que eu uso o botão, mas aqui também é bem tranquilo, ó, bem facinho. Aqui agora é só colocar os enfeites. Ah, e tem também aqui o chapeuzinho. Aqui eu já tinha feito o chapeuzinho. Aqui o chapeuzinho eu vou colar com cola quente. E depois os lacinhos também. Eu uso esses lacinhos aqui, que eu compro pronto. Mas pode fazer, comprar a fita e fazer. Mas eu já compro um pacotinho. Vem com muitos e não é caro. Então, aqui, ó. Eu coloco aqui o lacinho, coloco uma pérola, faço com cola quente. O chapeuzinho também com cola quente. E vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido aí o processo, né, de fazer, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode me chamar que eu ajudo, que eu esclareço as suas dúvidas. E é isso aí.